esta balbúrdia toda, com esse caos que são as eleições nos Estados Unidos, com o país visivelmente dividido, isso não é casual, isso é parte do processo da crise que a cabeça do imperialismo vive, afundando sem soluções ao seu próprio país, carregando todos os recursos para os armamentos, para a indústria de petróleo, enfim, e poucas respostas a seu povo, onde o índice de desemprego só aumenta. O racismo não é outra coisa que um setor da população sem direitos. Nesse país, esse conflito agora é a demonstração de que ali no eixo central do capitalismo, tudo parece quebrado, seco. E o som é de que o eixo quebrará. Mas me chamou a atenção, notadamente agora, com a apuração dos votos, que na verdade não é outra coisa senão puro espetáculo. Se uma eleição que é uma verdadeira farsa, é uma movimentação estilo sopro num pires, superficial, não atinge nada com profundidade. Mas me chamou a atenção então uma palavra: conservadores. Que não é só uma palavra, é um estilo de vida, mas é um estilo de vida muito significativo, que tem representação nos Estados Unidos e tem no Brasil e em qualquer parte do mundo. E o que é o conservadorismo? Conservadorismo é a posição retrógrada, atrasada e diria até perversa das pessoas que não toleram que os seus privilégios sejam desestabilizados. Então essas pessoas valorizam o seguinte, eu até cheguei a ver, a televisão até mostrou um setor dos conservadores muito interessante, que são os cubanos de direita, traidores que se evadiram de Cuba, fugiram de Cuba por ocasião da revolução comandada pelo grande líder Fidel Castro. Então os conservadores postulam pela defesa das instituições, desde que as instituições sirvam aos seus interesses. O judiciário, eles só querem conservadores, porque aí o judiciário, ocupado por conservadores, isto é, por esta gente que puxa o freio de mão da história, tentando impedi-la que avance, que ande, que apresse o passo, que faça a revolução, que mude, para travar o judiciário. Por isso o ratão branco do norte, chamado Donald Trump, que está em apuros, resiste em morrer, preencheu a Suprema Corte deles lá com conservadores. Porque esta laia segura o jogo dele. Que não é o jogo dele, é o jogo dos interesses representados pelos conservadores. Porque uma pessoa tão imoral, tão desbocada, tão desclassificada como o ratão branco Donald Trump, não tem princípio, não tem nada.
mas ele está a serviço daqueles que o utilizam como um boneco de manipulação interessante para eles. Os conservadores, então, adoram as instituições. Nas igrejas, por exemplo, os que são católicos gostam de padres conservadores. Aqueles padres assim que rezam quase sem se mexer, fazem o sinal da cruz. A gente percebe que estão vivos, porque se prestarmos bem atenção, a mão direita parece se mover. Mas se uma mosca tocar-lhes o rosto, a gente não perceberá que estão vivos. Homens ressequidos, homens apegados aos dogmas, homens inflexíveis, homens insensíveis, homens sem humanidade, secos, almas secas. E desses que os conservadores gostam porque eles são facilmente manipulados. Só há uma coisa que move esses homens de igreja. Sejam na igreja católica, padres, ou igrejas protestantes, ou igrejas evangélicas, eu conheço alguns também, que se movem muito bem, se comovem com dinheiro. Aí eles veem dinheiro à sua frente, eles louvam ao Senhor. E só. Esses são os conservadores. Eles adoram, no âmbito religioso, quem preserva os valores desumanos, frios, mecânicos. Os conservadores dizem também defender a liberdade. A liberdade. Mas que liberdade? A liberdade deles. A liberdade de iniciativa, a liberdade de empresa, a liberdade de negócios, a liberdade de escravizar, a liberdade de explorar, fazer a liberdade sustentada por leis que lhes dão a liberdade de fazer bem, o que bem entendem, contra os trabalhadores e trabalhadoras, sem se preocuparem com eles, sem que a sociedade tenha alguma força na defesa dos interesses dos mais humildes e vários segmentos, como das mulheres, né? Visto que os conservadores são muito machistas. Os conservadores são tão conservadores que quando eles têm governantes cruéis, quando seus países têm governantes cruéis, desumanos, genocidas até, como a gente conhece casos como o governo das Filipinas, como a história conheceu o caso de Hitler, né, Mussolini, como o Chile conheceu o caso do Augusto Pinochet, como aqui nós conhecemos os generais da ditadura, e como se conhece agora a boçalidade chamada Jair Bolsonaro. Esses fazem atrocidades contra os pobres e dizem do ódio que têm, dão nome. Mas os conservadores não se importam com isso, desde que seus privilégios sejam mantidos. Se os seus privilégios, seus interesses forem mantidos, eles não se importam com isso. Eles até gostam, acham que são enviados do Senhor. E nessa campanha eleitoral nós vemos muito conservador disfarçado aí. Mas os seus discursos são padrão, são clichês. Em defesa da família, fulano e tal, que geralmente é um machista, se candidata para defender a família. Quando fala em defesa da família, meu amigo, pode confiar que ali está um conservador, com todas essas características que eu declinei aqui. Aqui em Goiânia temos um candidato a prefeito, segundo ele, não vi as pesquisas, segundo ele está à frente das pesquisas, que é um conservador. E ele como cara de pau, iludindo a opinião pública, ele que se diz evangélico, que se diz cristão, vive viajando para Israel, ele
o empresário que não assina a carteira dos trabalhadores, logo que os trabalhadores são contratados, eles assinam um documento lá se declarando empresários. Então ele não chama os trabalhadores dele de trabalhadores, mas de empresários com ele. São empresários. Cada um assume a sua própria desgraça. Ele prega aqui. Vejo pela televisão, assisto para ver, para interpretar os discursos, prega claramente que cada cidadão tem que ter o seu emprego. E aí se esconde um discurso ideológico, conservador, reacionário e perverso muito cruel. Porque quando ele fala que o trabalhador, tudo que o trabalhador precisa é trabalhar, ele defende no fundo, a escravatura, como ele faz nas empresas dele. Porque ele só pensa que o trabalhador existe para trabalhar. Que o que está escrito na mente do trabalhador é trabalho. Que o que define as relações do trabalhador é simplesmente o trabalho escravocrata. E nada mais. E por isso a pesquisa vai lá em cima, porque o pessoal pensa que ele está defendendo mais emprego, mais desenvolvimento e tal. Na verdade ele está defendendo os interesses dele, da classe dele, do empresarial, patronal, burguesa, capitalista. Então, os conservadores hoje se acham em alta, eles se acham por cima. E por isso que o mundo está do jeito como está. Por isso que o Brasil está vivendo esse grave problema, porque quem ocupa o Congresso Nacional, a maioria é dita conservadora. Tem gente que vai aos microfones na Câmara e no Senado e bate no peito dizendo: nós, como conservadores, eles têm a cara de pau de se declararem como tal. E conservadores são aquelas pessoas que põem as mãos no freio, põem os pés no freio, põem o crânio no freio da história, travam para impedir a revolução, impedir os avanços, impedir que os avanços se traduzam em restauração dos direitos dos mais humildes, dos explorados, dos trabalhadores, os campesinos, os trabalhadores das indústrias, os trabalhadores de todos os setores da economia. Eles querem impedir isso, para tirar dos trabalhadores, para manter o conservadorismo. Os conservadores se mantêm freando o motor da história por algum tempo para impedir a revolução, que não é outra coisa senão a evolução retomada, que foi interrompida pela classe dominante. Revolução, evolução tomada de novo. Porém, não adianta. Assim como todos os rios correm para o mar, o que evolui e não há obstáculo que impeça o avanço da evolução. Os conservadores sapateiam, mas como aconteceu em Cuba, cujos médicos cubanos, na hora da Revolução, 50 mil fugiram, jogando o povo na fome, porque viram que não podiam mais lucrar e não podiam ser mais como açougueiros, arrancando das carnes do povo os seus lucros. Quando os conservadores veem que perdem, eles fogem. Já aconteceu isso durante a Revolução Francesa. Os conservadores fogem porque eles não têm apego nenhum às pessoas, nenhuma solidariedade às pessoas. Os conservadores querem se conservar e querem conservar o seu sistema de privilégios, seu sistema dominante, seu sistema perfumado, seu sistema de dondocas, os seus sistemas de falsos cavalheiros, o seu sistema de machistas, os seus sistemas de manipuladores, o seu sistema de moral perversa, antissocial,
antieconômica, antipolítica, antipovo. Por isso, os conservadores têm que ser afastados. Pelo menos a ideia conservadora tem que ser desconstruída. Abraços críticos e fraternos.